Meditando com os florais, Sistema Bach. Hoje vamos meditar com Floral Gorse. Respira profundo, fechando os olhos. Respirando pelas narinas. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira. Expira. De olhos fechados, vai relaxando, soltando o corpo, soltando as tensões. Ok? Eu vou deixar uma frase para a gente meditar. Você pode repetir ela mentalmente ou oralmente comigo. Eu permaneço esperançosa, apesar das dificuldades. Eu aceito os altos e baixos da vida. Eu decido ser otimista. Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Agora eu vou comentar com vocês alguns aspectos negativos que talvez você esteja sentindo, né? E aí é natural que a gente de vez em quando caia um pouco o nosso nível de vibração, né? Vamos tentar sempre transformar ele num padrão elevado, né? Porém, às vezes a gente cai um pouco e fica negativo, depois a gente vai trabalhando para ir melhorando, ok? Então, vou falar e você ouve sem julgamento, com o coração aberto, acolhendo com carinho, com respeito a si mesma, principalmente se caso você estiver com esses sentimentos, tá bom? Então, por exemplo, se você estiver sentindo desespero, desesperança, abandono, se você se sente condenado a um tormento, a um sofrimento, se sente deprimida, parece que você quer abandonar, jogar a toalha, né? Um desespero total, uma fuga que é sem esperança. Às vezes você se sente que é influenciada pela opinião dos outros, não consegue reagir, né? Se sente derrotada, parece que não tem nada para fazer, determinado assunto, nada ajuda, e fica racionalizando demais um problema, falando que tudo é uma coisa kármica, ok? Respira profundo, tudo faz parte, ok? São momentos. Mais uma vez. De novo. Ok. Então agora eu vou fazer algumas perguntinhas para que você possa simplesmente ouvir sem julgamento, tá? Você ouve e não precisa responder, porque a nossa mente sozinha vai procurar soluções, ferramentas que já está dentro da gente para tentar resolver, ok? Vamos lá? Respira. Você poderia se permitir sentir tudo que você sente neste momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo que você sente? Você poderia mergulhar mais profundamente na origem, no núcleo desse sentimento? Você poderia ver se precisa desse sentimento? Você poderia soltar, deixar isso sair, ir embora? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver o aspecto positivo que esse Floral Gorse ajudará a gente a ser trabalhado, ok? Então, o aspecto positivo dele é que ele vai ajudar a gente a ter uma crença melhor, uma esperança quando os problemas físicos ou mentais estão no caminho. A gente vai se sentir muito mais brilhante, muito mais feliz e capaz de usar a nossa doença, mas com uma experiência positiva, né? Ou seja, é por causa da doença que a gente vai ter que dar passos para achar a cura. Nesses passos a gente acha coragem pelo meio do caminho e a gente vai ficando mais habilidoso para resolver certos problemas, ok? Então agora vamos trabalhar o lado positivo dele. Fechando os olhos, respirando profundamente. Eu vou fazer novamente perguntas e agora você ouve também, não precisa responder, que a mente sozinha responde.
Você poderia se permitir dar as boas-vindas a tudo isso que a gente falou. Você poderia se permitir abrir para receber essas infinitas e maravilhosas possibilidades positivas. E você poderia se permitir escolher e decidir dar um novo rumo para sua vida. Você poderia aceitar tudo isso e ao mesmo tempo deixar isso sair e ir embora? Quando? Respira profundo. E mais algumas perguntinhas. Você poderia se permitir renovar as suas esperanças no presente e no futuro? Você poderia se permitir ter mais otimismo, motivação e fluidez? E você poderia se permitir ter fé na vida e desejo de lutar com força e confiança? Você poderia se permitir que um sofrimento é normal, mas sem esmorecer? Você poderia se permitir ter mais luz na sua consciência? E você poderia deixar tudo isso sair também? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. E repete comigo agora. Sou um raio de sol na vida, a luz que nunca se apaga. Eu sou um raio de sol na vida, a luz que nunca se apaga. Respiro profundo. Repete comigo também. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Com convicção agora, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Muito bem, respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Fica uma dica extra aí, que só de olhar para a florzinha, você já tem também efeitos terapêuticos, ok? E se caso você sentir vontade de fazer uma terapia floral ou outras terapias integrativas, eu estou aqui. Pode me chamar através dos canais aí de comunicação, que eu terei prazer em atender e ouvir a sua história, ok? Muito obrigada. Namastê.